Fala pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt de volta com o canal Música, CDs e CIA. E o assunto de hoje é The Band, a banda favorita de Eric Clapton e Carl Perkins. Segundo Eric Clapton, o The Band foi o principal motivo para ele deixar a banda dos anos 60, Cream, um supergrupo formado por Eric Clapton na guitarra, Ginger Baker na bateria e Jack Bruce no baixo. O Cream era uma banda de referência naquela época. Apesar do domínio dos Beatles e dos Rolling Stones, né, nesse período da década de 60, o Cream era bastante respeitado, né, pela formação de músicos virtuosos, né, que tinha uma forma diferente de se apresentar nos seus shows. As músicas que eles gravavam nos CDs, que tinham 2, 3 minutos, no máximo 4 minutos de duração, passavam a ter 15, chegavam até 20 minutos, por conta de suas longas improvisações, com solos de guitarra, de baixo, de bateria, né, que deixavam as pessoas bastante impressionadas na época. Alexandre Bittencourt, o Cream é uma das bandas precursoras nesse estilo de tocar ao vivo, fazendo grandes improvisações. O Deep Purple tinha influência do Cream, sabia? Mas o estilo do Cream era muito calcado no blues, com pegadas de jazz, né? E a influência do The Band fez com que Eric Clapton direcionasse o seu trabalho para algo mais diversificado, né? Com outras influências de country, folk music, reggae e etc. Ele se juntou com Steve Winwood no teclado, Rick Gretsch no baixo e o Ginger Baker novamente na bateria, e formaram o Blind Faith. E na sequência ele deu continuidade à sua carreira solo, montando o trabalho Derek and the Dominos. Derek and the Dominos com um disco único, lançou o sucesso Layla, um clássico do rock and roll até os dias de hoje. Roger Waters, que era baixista, vocalista e compositor do Pink Floyd, chegou a declarar que depois do Sgt. Pepper's dos Beatles, o disco Music from the Big Pink do The Band foi um dos discos mais importantes da história do rock. Então, estão curiosos para ouvir mais sobre The Band? Então vamos nessa. Vamos voar então para 1956. Em 1956, aproximadamente, foi quando Elvis Presley estava saindo da Sun Records, do produtor Sam Phillips, né, e indo para RCA gravar o seu primeiro LP. Isso deixou uma lacuna muito grande na Sun Records, né, no estilo rockabilly. O que fez Sam Phillips procurar em 1957 pelo empresário especializado em rockabilly, Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins tinha a responsabilidade de montar uma banda de rockabilly e a chamou de Ronnie Hawkins and the Hawks. E aí ele contratou alguns músicos, entre eles o baterista Levon Helm, que depois passou a integrar o The Band, né? Levon Helm, apesar de menor de idade, era um baterista bastante habilidoso. Eles começaram a excursionar ao sul dos Estados Unidos, afinal de contas, o Ronnie Hawkins and the Hawks era originário do Mississippi, né? A terra do Elvis Presley e de muitos outros. Até que um músico da região os aconselhou a seguir mais para o norte. E eles foram parar no Canadá. Chegando no Canadá, Ronnie Hawkins se deparou com um grande problema. Os músicos estavam cansados, né, daquela rotina de turnê, muitas horas tocando, e ficaram com saudades de casa e retornaram para os seus lares, com exceção do Levon Helm, que sempre esteve ao lado de Ronnie Hawkins. E foram várias formações que essa banda teve, né? Os únicos fixos eram mesmo Ronnie Hawkins e Levon Helm.
E uma coisa interessante, numa dessas formações, por volta de 1961, sabe quem o Ronnie Hawkins contratou como guitarrista da banda? Roy Buchanan. Alguns de vocês talvez não saibam quem é Roy Buchanan. Ele era um guitarrista de blues, com bastante canções de country também, né? Rockabilly, que influenciou muitos guitarristas famosos. Van Halen era muito influenciado pelo Roy Buchanan. Agora, a formação definitiva foi com músicos do próprio Canadá, né? Foi a contratação de Robbie Robertson na guitarra, Garth Hudson nos teclados, acordeon e vários outros instrumentos, era um multi-instrumentista, inclusive um músico com formação jazzística, né? Richard Manuel, que tinha uma voz fantástica para o soul music e também tocava teclado, e Rick Danko no baixo. Obviamente, essa é a formação que viria um pouco mais para frente a se tornar o The Band. Com essa nova formação, Ronnie Hawkins and the Hawks começou a mudar o seu estilo de rockabilly, né, com a influência que o Garth Hudson trouxe para a banda com seus conhecimentos de jazz, música erudita e outros estilos. Outra responsabilidade que o Garth Hudson tinha era de ensinar teclado para o Richard Manuel, que apesar de cantar muito bem, né, aquela coisa do soul music, ele tocava muito mal teclado. Ele também ensinou música para o restante da banda, né? E a partir daí, eles começaram a ganhar mais insumo para compor suas canções. Inclusive, começaram a diversificar suas posições, né? Levon Helm tocava bateria, mas esporadicamente Richard Manuel assumia a posição. Levon Helm ia para as guitarras, bandolim, né? O Rick Danko tocava guitarra, e assim começaram sucessivamente. Era difícil, inclusive, você identificar quem era quem em determinados momentos, né? Quem estava tocando o quê, porque não tinha uma definição, né, muito certa, né, dessa questão da tarefa que tinham para fazer dentro da banda, até mesmo para cantar, porque praticamente todos, com exceção do Garth Hudson, que não curtia muito cantar, né? Ele ficava mais responsabilizado pela questão dos arranjos instrumentais, né? Praticamente um maestro, né? Então ficava na responsabilidade dos outros dividir a tarefa de cantar. E mesmo nos shows, né, nas apresentações ao vivo, essa diversificação, né, de tarefa no palco, no instrumental, né, acontecia. Obviamente, a consequência dessa diversificação musical, né, desse aprendizado que eles tiveram com o Garth Hudson, passou a mudar a cabeça deles, né, dos integrantes, nas suas composições. E quem não gostou muito disso foi o Ronnie Hawkins. Pois é, porque ele tinha em sua mente que o rockabilly era a música ideal para se estar tocando por questões comerciais, né? Era a música do momento, né? Tinham grandes representantes, como o próprio Elvis Presley, o Jenny Vincent, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e vários outros, né, que estavam seguindo essa trilha do rockabilly, fazendo bastante sucesso. Ao passo que o estilo do The Band não era uma coisa muito certa. Em consequência disso, Ronnie Hawkins sai da banda. É muito difícil achar o material da banda Ronnie Hawk and the Hawks. Eu tenho aqui comigo um achado, um disco duplo com 57 faixas, né, incluindo a participação
dos integrantes, né, que vieram a se tornar o The Band, né? E uma música que é um clássico do rock and roll, composta pelo bluseiro Bo Diddley, que se chama Who Do You Love, onde quem toca guitarra nessa música é aquele guitarrista que eu falei para vocês, o Roy Buchanan. Show muito legal, vale a pena conferir esse disco. Ronnie Hawk and the Hawks, se você conseguir achar, é uma pérola isso aqui. Esse novo estilo do Ronnie Hawk and the Hawks, na verdade agora Levon Helm and the Hawks, passa a ganhar vários admiradores e de peso, entre eles o músico, compositor e guitarrista Carl Perkins. Carl Perkins foi aquele que compôs a música Blue Suede Shoes, grande clássico interpretado por Elvis Presley. Carl Perkins declarou que achava fascinante o trabalho, né, do Hawks e admirava a coragem que eles tinham de encarar esse tipo de trabalho, né, sem estar preocupados com sucesso, porque era uma música estranha para aquele momento. E por isso, né, os Hawks eram bastante admirados. Essa carreira, né, foi até 1966, quando eles foram apresentados ao Bob Dylan e passaram a atuar como banda de apoio do Bob Dylan, até mesmo como um esquema de parceria. No vídeo de estreia do meu canal, eu cheguei a falar, né, sobre o Bob Dylan e comentei sobre esse disco aqui, né? Bob Dylan at the Royal Albert Hall, 1966, que registra, né, a transição, né, do estilo de música do Bob Dylan, que era folk music com violão e gaita, para um estilo mais com banda, né, com instrumentos elétricos, né? Inclusive, o Bob Dylan foi bastante vaiado por alguns de seus seguidores que eram bastante fiéis àquele estilo folk music mais conservador, né, com músicas de protesto, questões políticas e etc. Logo após a turnê, Bob Dylan sofre um acidente de moto e faz um retiro em Nova York, um local chamado Woodstock. O The Band aluga uma casa chamada The Big Pink, uma casa comum, mas foi o local grande o bastante para montarem seus equipamentos e fazerem diversas sessões musicais com Bob Dylan. Essas sessões musicais os renderam bastante inspiração para compor o seu primeiro LP, The Music from the Big Pink. E eles lançam um disco, mas não como Levon Helm and the Hawks, mas como The Band. E por que The Band? Bom, o que acontece é que as pessoas que acompanhavam a turnê do Hawks com Bob Dylan, né, chamavam eles de simplesmente The Band. The Band, e terminaram acostumando com esse nome e assumiram o nome The Band. Outro motivo é que o Levon Helm tinha em mente montar um grupo onde todos cantassem, né, que não houvesse um líder para cantar, como os Beatles, né? E isso também foi bastante considerado para concluir o nome da banda como The Band. E esse foi o primeiro disco do The Band, lançado em 1968. Essa capa que vocês estão vendo aí foi desenhada por Bob Dylan. Tamanha era a influência do Bob Dylan sobre a banda. Interessante, né? Além de músico, compositor, poeta, ainda pintava também, né? E o sucesso do disco foi imediato. Esse disco contava com músicas de peso, como a música The Weight, né? A música The Weight foi aquela música que eu comentei no vídeo do Bob Dylan, que foi trilha sonora do filme Easy Rider, né? Com participação, estrelando o Peter Fonda, o Jack Nicholson, né? Nesse filme. Além da música The Weight, Tears of Rage, outra música também bastante conhecida do The Band, I Shall Be Released, né? Essa aqui é a contracapa, né, do Music from the Big Pink. Aqui é a casa que eles alugaram, né?
É uma casa rosa, por incrível que pareça. Bem legal. Esse disco chegou às mãos do Eric Clapton, que ficou fascinado, né, pelo que estava ouvindo. Ele saiu correndo e foi atrás de Ringo Starr, George Harrison e Jimi Hendrix para mostrar o trabalho do The Band. Esse disco foi lançado, inclusive, logo depois que o Sgt. Pepper's dos Beatles foi lançado. George Harrison também ficou bastante impressionado com o trabalho do The Band e chegou a declarar que tinha uma certa inveja da forma como eles faziam o trabalho, porque o entrosamento, né, essa questão dos músicos cantarem, todos eles cantarem, né, embora os Beatles também fizessem isso, né, o que acontecia? Nos Beatles, o George Harrison cantava as músicas que ele compunha. Ringo Starr também só cantava as músicas que ele compunha, né? O único compartilhamento das composições na hora de cantar, interpretar, era entre os líderes da banda, o Paul McCartney e o John Lennon, né? No The Band isso não acontecia, eles faziam testes um com o outro, cada um cantava um pedaço da música ou a música lá, vinham com quem ficava melhor e com quem ficava melhor é quem interpretava a música. Então não tinha essa questão de liderança, né, para definir quem ia cantar ou não. Mas o Eric Clapton ficou tão fascinado com esse disco, que chegou a declarar que Music from the Big Pink era onde a música deveria ter chegado e até um momento não tinha chegado. Na sequência, o The Band lança um novo disco, perto de 1969. O seu segundo disco, intitulado simplesmente de The Band. Pessoal, desculpa aí um pouquinho a questão do reflexo, né? Ainda não consegui contornar isso aqui. Bom, esse disco, essa aqui é a contracapa. Esse disco conta com muitos sucessos, inclusive, né? Uma belíssima música chamada The Night They Drove Old Dixie Down. Escutem essa música, é uma música muito, muito linda. Outras músicas ótimas aqui também compõem esse disco. Rag Mama Rag, King Harvest, um grande sucesso que eles tocavam também nos shows. Muito legal esse disco aqui. Sugiro que ouçam. E tanto o primeiro disco, Music from the Big Pink, quanto o segundo, The Band, foram classificados pela Rolling Stone, revista, como entre os 500 discos mais importantes da história. A enciclopédia 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer também contém esses 2 discos em sua lista. E então, querem conhecer o The Band? Podem começar por esses 2 discos. Mas Alexandre Bittencourt, então por que o The Band não fez tanto sucesso assim, não ficou famoso como os Beatles, os Rolling Stones, ou até mesmo Led Zeppelin, The Purple? Por que eles não têm essa fama? O motivo deles não chegarem ao estrelato como os Beatles, os Rolling Stones e outras bandas é porque eles não tinham comprometimento com o sucesso. Tinham comprometimento com eles mesmos, né? Com sua satisfação pessoal, né? De estarem tocando juntos, de terem aquele entrosamento, né? E de fazerem exatamente o que queriam fazer. Outra dificuldade foi a questão, né, da quantidade de shows, né, em turnês que eles encaravam, né? Na época do Hawks, né, eles faziam shows, né, de 7 horas de duração, né, apresentações de 7, 8 horas de duração, até 12, né, como os Beatles faziam também, em início de carreira, né. Chegaram a um ponto que eles não aguentavam mais. Tinha também a questão da dinâmica das gravadoras, né, de se gravar um disco atrás do outro, e eles contavam muito com a questão da inspiração. Em alguns momentos eles não se consideravam inspirados para poder lançar um disco, e as gravadoras não querem saber disso. Querem discos, né? Discos e turnês para fazer a divulgação do trabalho e vender, né? Não era essa a visão do grupo. O guitarrista Rob Robertson,
declarou que já estava exausto, não aguentava mais encarar, né, tantas turnês como eles faziam, né? Até receberam algumas críticas, né, de que eles estavam muito enfiados em estúdio, e isso começou a gerar um desconforto para a equipe da banda. Os membros do The Band não estavam preparados espiritualmente para encarar esse tipo de trabalho, né, essa dinâmica de trabalho de muitas turnês e muitos discos. O terceiro disco, Stage Fright, esse aqui, né, revela através do próprio nome, né, assustados com o palco, esse cansaço que eles estavam da dinâmica, né, dos shows, das turnês. Mas o legal desse disco é a participação do produtor Todd Rundgren. Não como produtor, mas como engenharia e mixagem do disco. Todd Rundgren era um produtor de mão cheia. Produziu grandes artistas no mundo da música. Artistas como Grand Funk and Railroad, a banda. Badfinger, a banda que foi revelada por George Harrison. New York Dolls. E produziu uma obra de arte, o disco do Meat Loaf, Bat Out of Hell. Eu não sei se vocês conhecem esse disco, essa aqui é a contracapa, tem o Meat Loaf aqui na contracapa. Esse disco é uma espécie de ópera rock, né? Tem uma história de terror, né? E o disco é muito bem produzido, né, pelo Todd Rundgren, as músicas são muito bem arranjadas, o Meat Loaf canta muito, tem um vozeiraço. Vocês precisam conhecer o Meat Loaf através desse disco, que inclusive também entra para a relação dos 1001 discos para se ouvir antes de morrer, da enciclopédia que eu me referi anteriormente. E Todd Rundgren não era apenas um produtor, tá? Ele também tinha uma carreira musical bastante interessante. Ele foi o fundador da banda de rock progressivo Utopia. Eu tenho aqui comigo um disco duplo, né, dessa banda, com esses dois discos aqui, ó. Oops, Wrong Planets e Adventures in Utopia. Esse disco é maravilhoso. São dois discos de rock progressivo excelentes. Confiram isso aqui, é muito legal. Ele também fez uma carreira solo, né? E por volta de 1972 ele lançou o disco Something Anything. Tem ele aqui inclusive na capa do disco. Something Anything. Esse disco aqui é um disco duplo com músicas maravilhosas. E adivinha? Tá na enciclopédia de 1001 discos para se ouvir antes de morrer. Esse disco, inclusive, tem uma música chamada I Saw the Light, que foi um tremendo sucesso na época, tocava nas rádios, e belíssima a música. Sugiro que vocês ouçam. O YouTube tá para isso. Na sequência, o The Band lança o disco Cahoots. Esse aqui. Essa é a contracapa. Cahoots conta com a presença do cantor irlandês Van Morrison na música 4% Pantomime. Van Morrison é um cantor com uma carreira de muito sucesso e bastante extensa. Ele começou na década de 60 com a banda Then Again. Eu tenho até um disco deles aqui, tá? Esse aqui é o Van Morrison. Esse disco é muito legal. O Van Morrison é o dono daquele sucesso, daquela música de sucesso também na década de 60, Brown Eyed Girl. Não sei se vocês já viram falar, mas vale a pena conferir. Bem nesse momento que o The Band lançou esse disco, o Van Morrison também lançou um disco de carreira solo, chamado Van Morrison Moondance. Esse disco é fantástico e querem saber mais? Tá na relação da enciclopédia 1001 discos para ouvir antes de morrer.
Show, né? Depois desse disco, Cahoots, o The Band deu um tempo e ficou meio parado uns 4 anos sem lançar disco. Até que finalmente lançaram o Moondog Matinee. Moondog Matinee é um disco basicamente de canções covers, né, que o The Band tocava na época do Hawks, e eles gostavam bastante dessas músicas, e outras músicas mais recentes que eles curtem também, legal, né? Vale a pena conferir, esse disco é muito bom, apesar de ser um disco de cover. Continuando a sua discografia, né, com a formação original, eles lançam o disco Northern Lights Soldier Cross. Esse disco aqui, Northern Lights Soldier Cross. Esse disco também é bem legal, vale a pena conferir. E finalmente, e foi por volta de 1976 que eles lançaram isso aqui. Eles lançam em 77 o último disco com a formação original, que é o Islands. Esse aqui. Contracapa, bem legal. Em 1978, Robbie Robertson, o guitarrista do The Band, reúne o grupo e decidem dar fim ao grande trabalho que eles vinham fazendo. E para fazer essa despedida, eles fizeram um show de despedida intitulado de The Waltz, a valsa de despedida do The Band. E para registrar esse show, o The Band contratou o cineasta Martin Scorsese para registrar esse grande momento. Martin Scorsese produziu, dirigiu e fez as entrevistas anexas ao espetáculo da forma como ia acontecendo na filmagem. O material que registra esse acontecimento é um CD quádruplo chamado The Last Waltz do The Band. Né? São 4 discos maravilhosos, né? E um DVD chamado The Last Waltz. Esse aqui é o DVD. Para vocês terem ideia da grandiosidade dessa apresentação, apenas grandes nomes da música participaram, né, nessa despedida do The Band. Todos eles tiveram em algum momento de sua carreira algum tipo de relação com a banda. Ou seja, a banda participando em seus discos, ou eles, como o caso do Van Morrison, Todd Rundgren, né, participando do disco do The Band. Querem dar uma sacada nessa relação? Eu vou ler aqui para vocês. Sente só. Bob Dylan, Eric Clapton, Neil Young, Joni Mitchell, Van Morrison, Neil Diamond, Emmylou Harris, cantora de country, Muddy Waters, The Staples, aquele grupo feminino, né, de música soul, Ringo Starr, dos Beatles, Ron Wood, dos Rolling Stones, Dr. John, né, o grande pianista e cantor soul, Paul Butterfield, do Paul Butterfield Blues Band, e não poderia deixar de ser Ronnie Hawkins. Afinal de contas, foi ele que montou a banda, não é mesmo? Pessoal, eu recomendo muito que vocês assistam esse show, porque é uma obra de arte, não pelas composições somente, mas pelas interpretações e participação dos convidados. Só para vocês terem uma ideia, existe uma música chamada Further On Up the Road, onde o Eric Clapton, muito inspirado, mas bota inspirado nisso, faz quase que um duelozinho de guitarra lá com o Robbie Robertson, que também estava fantástico na apresentação. É maravilhoso, é imperdível e é um momento único, até para quem é fã do Eric Clapton. Há um outro DVD sobre esse show de despedida, que é também o mesmo DVD, na verdade, The Last Waltz, né, mas é uma edição comemorativa. Tá? E o que tem de mais de diferente desse DVD para o outro? O que tem de diferente é que são 3 discos,
né? E em 3 discos o que se espera são materiais extras, né? E que tipo de material? Foram músicas que foram cortadas do show, né? Para poder fazer o molde, né? do filme do Martin Scorsese, da produção dele, né? Algumas entrevistas extras, enfim, é bastante extenso o material desse show. Tanto que o CD que eu mostrei aqui para vocês, esse aqui, né? Ele é um CD quádruplo, né? Aqui, ó. São 4 discos, ou seja, tem coisa pra caramba aqui, né? Então, eles fizeram esse material comemorativo, né? E vale a pena vocês conferirem se acharem isso aí. Mas eu acredito que no YouTube, né? Não tem mais nada que você não ache no YouTube, não é mesmo? Bem, pessoal, é claro que logo após essa turnê de despedida, o The Band encerrou a carreira. Eles voltaram a se reunir em 1984, mas sem a participação de Richard Manuel, que se suicidou em 1986. Embora o suicídio tenha acontecido 2 anos depois, ele já havia se retirado de ação, né, de musical, por conta de depressão e uso de drogas. Uma pena. Em seu lugar, entra o tecladista Richard Bell. Richard Bell tocou com a Janis Joplin na banda Full Tilt Boogie. Ele também havia tocado quando o The Band se separou do Ronnie Hawkins, né, com o próprio Ronnie Hawkins, né, por volta de meados da década de 60. Mas foi um fracasso esse retorno, e aí o The Band parou geral. Alguns anos depois chegaram até se reunirem novamente, obviamente com novos músicos, né, no lugar do Richard Manuel, né, fizeram alguns outros discos, mas não houve tanto impacto assim. Pouco depois, em 1999, outra tragédia. O baixista Rick Danko morre de câncer. Bem, pessoal, é isso. Essa foi a história do The Band. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aí, se inscreva no canal. E tem o sininho também para vocês serem notificados, né, de novos vídeos. Dessa forma, vocês me ajudarão a manter o canal e a trazer bastante novidades a cada semana. Muito obrigado e até a próxima!